Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Alha Talks 2020, onde a gente convida especialistas aí de diversos segmentos, de vários lugares do Brasil, para falar sobre a evolução da limpeza e higiene nesse nosso momento, nesse nosso contexto atual que todos estamos vivendo. Hoje, o tema vai ser o ambiente escolar, escolas, e a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para falar com vocês, que é o Bruno Daneluz, da RL Higiene. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, o Bruno é da RL, ele é da consultoria técnica da RL Higiene. Eu vou pedir para o Bruno, você pode se apresentar aí para o pessoal? Ótimo. Bom, primeiramente, Rodrigo, obrigado pelo convite, pela participação, pelo espaço. Como você já falou, me chamo Bruno Daneluz, eu trabalho na parte de consultoria técnica da RL Higiene. A RL, como todos sabem, é uma empresa que está há 43 anos no mercado, faz parte da Alha, e nós temos unidades de negócio espalhadas pelo estado de São Paulo. Eu tenho uma carreira dentro da empresa, eu venho de vendas e atualmente estou na parte de consultoria técnica, onde nós damos esse suporte para a parte comercial, com desenvolvimento de projetos, enfim. Legal, muito bem, Bruno. A RL tem uma tradição bem grande em escolas, né? Esse é o motivo que a gente pediu para o Bruno conversar aqui conosco, escolas aí em vários pontos do estado. E eu queria que o Bruno, você começasse contando um pouco para a gente, nesse momento de pandemia ainda, né? Que é um momento bem interessante, que muitas escolas estão já voltando nesse momento, se planejando a voltar. Esse tema está sendo muito discutido agora, né? E se considerar o mercado escolar, você tem algumas ideias, alguns números para passar para a gente, de estatísticas de como foi a escola, esse ambiente escolar nesse momento? Bom, Rodrigo, nós temos presenciado nessas implantações, nesses desenvolvimentos de projetos para escolas, e o que a gente está percebendo é o que o mercado todo está sentindo, né? Essa pandemia ela trouxe uma queda muito significativa para as receitas das escolas. Muitos alunos, com essa invasão dos alunos, devido a dificuldades financeiras dos pais, que a gente sabe que é uma cadeia, né? A pandemia não só no segmento de escolas, mas ela acarretou também outros segmentos e com isso ela consegue atingir toda essa cadeia, né? Dentro de alguns números de escolas, a gente tem essa parte exterior que afeta o financeiro, que afeta as receitas das escolas, mas dentro do ambiente escolar nós temos também alguns pontos que são importantes, que também, no momento de pandemia, eles são muito diferentes e eles atingem, né? Uma delas é a maior necessidade de higienização e frequência dos ambientes, né? Consequentemente, você tem um consumo maior de produto e você, em alguns casos, precisa até aumentar o quadro de funcionários. Isso, uma diminuição de receita, você acaba tendo mais custos com essa operação. Outro ponto que nós trouxemos aqui é essa pressão pela diminuição das mensalidades, né? Então, esse é algo que acarreta significativamente esses números dentro da escola, né? Além disso, desses pontos que nós colocamos, as escolas elas estão com números bem reduzidos de capacidade de salas de aulas, de 20% a 30% da utilização dessa capacidade, né? Além disso, tem também a questão que os pais estão seguros ou não estão seguros para levar os filhos para escolas? Eles vão continuar com o filho matriculado ou não vão continuar com os filhos matriculados? Então, esses são alguns dos receios desse mercado escolar, né? Mas, além de tudo isso, as escolas elas precisarão engajar dentro com seus colaboradores, como que eles vão fazer o consumo colaborativo, né? Como que eles vão desenvolver essa nova filosofia de consumir menos, sendo que a frequência está aumentando. Então, para isso, dentro do mercado de escola, o engajamento é uma palavra e uma filosofia que será implantada para que todos os envolvidos da escola, né, para todos os stakeholders, eles estejam colaborando para essa melhoria e para conseguir minimizar, né, os riscos e as diminuições de receitas, enfim, com todos esses pontos de alerta aí sobre o mercado escolar. Uhum. Legal, Bruno. E bom, o tema da nossa conversa é evolução de higiene e limpeza, né? Qual que é o valor disso para o ambiente escolar? Joia. Quando a gente fala de valor e evolução de higiene e limpeza, é um segmento que ele está em constante evolução.
como qualquer coisa. A gente fala de tecnologia, de evolução de celulares, evoluções de carros. O segmento de higiene e limpeza, ele também tem essa evolução. E essa evolução não é só pelo o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos mais eficientes e seguros, mas principalmente pela sistematização, né? As medições, os controles dos processos. Isso é uma evolução que a cada dia vai mudando, né? Os métodos profissionais de higiene e limpeza, eles estão trazendo bastante economias e bastante eficiência. E por isso, eles reduzem as chances de contaminação. Isso é uma evolução. Como que a gente fala que isso é uma evolução? Você consegue diferenciar cores, né? Produtos, cores de luva para determinados espaços. Isso é uma evolução e você consegue diminuir essa transmissão de doenças, né? Isso é muito que a gente fala também da questão de sustentabilidade. A gente fala de produtos que agridem menos o meio ambiente. Então, isso é uma tecnologia, isso também é uma evolução, né? E com isso a gente consegue evoluir na segurança. Se a gente usa um produto adequado, ferramentas adequadas, a gente leva a segurança e melhor bem-estar para os alunos, para os professores, para os funcionários e também para os pais, que também frequentam a escola. Então, é um segmento que está em constante evolução junto com higiene e limpeza para transformar esse cenário de um uso doméstico para um lado profissional. Evolução, como nós dissemos. Uhum. E você vê alguma mudança significativa no curto prazo para esse segmento? Sim, eu vejo falando muito em questão de que tempos antigos é antes de março, né? Antigamente, para falar tempos antigos, a gente falava anos atrás, mas antes de março são os tempos antigos. E a gente tinha outro tipo de recepção dentro dos colégios. O que nós mais sentimos aqui, falando por engajamento do pedagógico, é um ponto crucial que nós vimos de diferença. Então, isso significa muito, né, em pouco tempo, esse engajamento. Hoje, o pedagógico ele não fica só na parte pedagógica, ele está envolvido, os professores participam dos projetos, eles estão engajados para entender como que é a limpeza profissional, como que o colégio está adquirindo esse novo projeto, essa nova metodologia, né? Outro ponto é a busca por soluções seguras. Hoje, não parecer limpo, tem que estar limpo e higienizado. Então, eles estão procurando bastante esses pontos. A profissionalização também é um ponto crucial. Eles estão querendo sair do doméstico, do formato antigo, e querendo ir para o modelo mais profissional. A gente está vendo muito a questão também de melhorias de processos constantes. Né? Você sai hoje de um cenário que você tinha, né, com produtos que eles não são profissionais, e você está indo para uma melhoria de processo, de um desenho novo, reengenharia operacional. Então, essas são as mudanças que significativamente nós estamos vendo dentro dos segmentos de escolas. Certo. Eu queria falar um pouco agora de pessoas, né? Desses personagens envolvidos no ambiente escolar para entender a evolução, né, e mudanças. Vamos falar dos agentes de limpeza, os primeiros personagens. Qual que é a importância da capacitação? Quanto mudou isso? Bom, é primordial. As pessoas que executam o produto, ele trabalha ali, ele faz a ação necessária, mas precisa de uma pessoa. E é imprescindível o envolvimento do operador dentro do processo de higiene e limpeza das escolas. E eles, Rodrigo, muitas vezes, eles são invisíveis dentro da organização, né? Dados a baixa escolarização, quase sempre eles utilizam práticas domésticas, falta de treinamento. Esses profissionais eles devem ser promovidos, não só, né, se chamado de o tiozinho da limpeza, a tiazinha da limpeza, sim, mas técnicos de higiene e limpeza, né? E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue ressaltar essa importância dos agentes de limpeza, né? Como que a gente faz isso? Capacitando, né, e levando para eles a melhor informação e explicando do porquê que nós estamos levando aquele produto, porquê dessa ação, demonstrar para eles o quanto o nosso trabalho é fundamental para a saúde e bem-estar das pessoas. Essa capacitação faz com que eles entendam qual que é o papel deles, né, ou seja, ter um treinamento e ter a inserção deles dentro do meio escolar. E, bom, e outros personagens que não sejam agentes, os colaboradores em geral no ambiente escolar, qual que é essa corresponsabilidade nesse processo?
Hoje todo mundo é responsável pelo ambiente que se vive, né? Então, o comportamento coletivo, ele afeta diretamente a conservação de cada local, né? Dentro de escolas, dentro de escritórios, outros segmentos, no seu ambiente, fora do seu ambiente de trabalho, né? Então, como que a gente consegue levar isso para essas pessoas que não estão ali direto na ativa, né? Na operação de limpeza? É um pouco de conscientização, né? É um dos pontos mais importantes que nós estamos levando, né? Para poder ajudar nessa questão dessa corresponsabilidade de todos, né? E não só levar a conscientização, precisa reforçar entre os profissionais, né? Os professores, os alunos, os pais, né? Todos os envolvidos dentro da escola, todas as pessoas que circulam dentro desse local, eles precisam estar cientes da responsabilidade deles, né? Isso daí também é imprescindível para a gente poder atingir esse objetivo. O uso de cartazes de conscientização é uma boa estratégia, mas por si só ela contempla, mas a gente precisa dar esse treinamento, a gente precisa mostrar, né, que essas pessoas que estão dentro daquele ambiente, elas precisam fazer algo a mais pelo espaço delas, né? Com isso, você consegue fazer uma melhoria dentro do seu processo. Se você faz a limpeza da sua área administrativa, se você limpa o seu computador, se você faz a limpeza do seu telefone, você consegue com que os operadores de higiene e limpeza, eles atuem onde é mais necessário, nos pontos de mais contatos, né? Uma recepção, uma catraca, enfim. Então, esse conceito é o conceito do self-clean, né? Faça você mesmo, não dependa, né, do operador de limpeza para limpar aquele seu ambiente. Você sim faz e você consegue ganhar tempo para os pontos de contato aí, ter maior frequência de higiene e limpeza. Uhum. Legal. E tem alguma forma, qual que seria a melhor forma de levar essas informações, bom, para os personagens, né? Como, por exemplo, os operadores de limpeza? Isso é muito importante, Rodrigo, porque quando ali em cima eu falei que a gente precisa desse engajamento, a gente precisa desse treinamento, e a gente sabe que os operadores de limpeza às vezes têm um nível de conhecimento um pouco inferior, de escolarização, enfim. Primeiro que a gente precisa fazer para que isso seja aplicado com excelência e que tenha um entendimento, a gente estar próximo deles, entendendo como que é o dia a dia, né? Então, o treinamento dessas pessoas se torna fundamental. Então, quando eu falo treinamento, é estar ali, estar na ativa, estar junto, levar a ferramenta, ensinar. Porque quando a gente faz esse tipo de capacitação, a gente oferece informações que são valiosas para otimizar o trabalho deles, né? Então, quando a gente leva esse tipo de informação, esse treinamento, mostrando ali na execução como que é feito, por que esse produto está entrando, por que essa ferramenta está sendo utilizada, a gente consegue levar uma informação e deixar bem claro ali para eles do porquê. E eles vão tirando dúvidas com a gente. Além disso, desse treinamento, da capacitação, nós precisamos estabelecer cronogramas e rotinas, né, muito bem desenhados, eles precisam ter essa conscientização. Isso facilita a gestão e a operação, né, eles têm essas informações, eles sabem qual é o cronograma do dia, você consegue levar uma informação que você vai conseguir atingir a excelência na operação. Uhum. E depois nós temos as práticas que nós devemos escrever muito bem claras e dinâmicas, né, não pode ser nada complexo, tem que ser algo didático, com cores, com imagem, então a gente consegue facilitar isso daí para o aprendizado e conseguir com que essa informação seja alcançada de forma bem significativa. Uhum, ok. Bruno, eu queria falar um pouco de processos agora, né? Processos de limpeza. Quando a gente fala de evolução, a gente está falando que a gente acaba aprendendo com os erros, né? E acaba melhorando. Eu queria saber do seu ponto de vista, quais são esses maiores erros que existem, então? Não, ótimo. Quando a gente fala assim de erros, a gente sempre faz um convite, assim, a gente bate um papo e sempre pede para observar a sua limpeza, como que está sendo a sua operação. Primeiro é você ver se seus operadores eles estão utilizando vassoura. Depois você vê se eles estão utilizando os panos que são utilizados e são parecidos com o que você utiliza dentro de casa. Os produtos de limpeza, eles são os mesmos que você encontra em supermercados, né?
tem faltas de critério, tem processo desenhado para a limpeza, né? Como que é feito isso? Como que é o desenho? Como é o cronograma? Você faz um breve diagnóstico, entende se a sua operação está sendo feita dessa forma e você consegue identificar se você tem alguns erros ou não. E aí você vai partir para o princípio de uma profissionalização, né? Então, se você identifica que dentro dessas 4 perguntas, né, você provavelmente vê que a sua organização está seguindo essa forma doméstica, né? Então você precisa verificar quais são esses erros e procurar algo mais profissional, né? E essas práticas, Rodrigo, podem até funcionar parcialmente em residências, tá? Mas dentro das escolas não. Isso não funciona muito bem. Além disso, esses erros que a gente identificou de uso de vassouras, de falta de procedimento, panos que são utilizados conforme em casa, enfim, isso daí que acarreta a baixíssima produtividade, né? A falta de eficiência, a falta de eficácia, né? Além disso, se você usa um produto que ele não é profissional, você tem a falta de ergonomia, e isso afeta também na saúde do operador. Quando você fala de produtos que são os mesmos produtos que são encontrados no mercado, você também tem o desperdício desses produtos, você não tem uma diluição, você não tem uma performance ali desse produto. Então, esse é um erro que lá no final ele gera o custo, né? E ele também, para a saúde e a economia, eles estão interligados. Então, na área de higiene e limpeza, a gente sabe que a utilização de produtos profissionais, o custo é muito menor. Legal, Bruno. E como que a gente pode ajudar, por exemplo, as escolas podem buscar esses parceiros, né, especialistas no assunto, né? Como que a gente consegue ajudar na melhoria de processos de higiene e limpeza? Ótimo. Quando a gente fala de melhoria de processos, é sempre desejável uma busca pela redução dos custos das atividades de limpeza, né? E conquistar um ambiente saudável também é um objetivo de qualquer instituição. Qual a melhor maneira de fazê-lo, né? Sendo que a gente tem bastante diversidades, bastante multiplicidades de tecnologias, abordagens, produtos e marcas existentes no mercado, né? Para ajudar as escolas a tomar as melhores decisões e atingir os resultados que elas desejam, nós temos algumas dicas, né, para poder melhorar esses processos e profissionalizar essa higiene de limpeza. Primeiro é tirar um pouco dos paradigmas, né, e levar a limpeza para um novo patamar, sair do arcaico e ir para o moderno, do amador para o profissional. E com isso a gente leva para as escolas resultados impressionantes, não apenas do lado econômico, mas também para a saúde e para o meio ambiente, né? Então, algumas dicas que nós damos é você sair do doméstico e ir para o profissional, você sair de uma vassoura e ir para um mop, produto de pronto uso encontrado em supermercados para você produto concentrado de diluição, você sair do pano, do rodo, do balde, você usar uma ferramenta só de uso profissional para você suprir tudo e tirar esse doméstico, sair de uma flanela, de um pano alvejado e você ir para um microfibra, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente pode implementar? Como que a gente leva essa solução? O primeiro passo é através de um diagnóstico, né? Esse diagnóstico é para a gente entender as necessidades, mapear todos os riscos que tem dentro das escolas, identificar as oportunidades e aí sim a gente desenvolve um projeto personalizado, a gente leva uma melhor solução que a gente acha que pode suprir todas as necessidades. E aí vem a implantação e o treinamento para toda a equipe, né, que é imprescindível para entender todo esse ecossistema e do porquê que está sendo feito isso dentro desses processos. Uhum. Legal, Bruno. Eu tenho só mais um aspecto que eu queria perguntar, que é sobre produtos. Eu tenho feito perguntas, né, para os especialistas acerca dos produtos, para saber que produtos estão ganhando espaço nesse momento. Você já consegue identificar isso como uma tendência? Sim, é bem importante a gente falar disso, dessas questões de produtos, porque quando a gente fala de produto, a gente também fala de segurança, né? E a segurança está atrelada a todo o ecossistema dentro da escola, todos os usuários, os circulantes. Então, é legal tocar nesse ponto em questão de produto, falar de estar ganhando espaço, né? Muitos produtos que a gente já implementou nos clientes são os produtos que agora, né, eles estão sendo bem falados, né? A gente tem até uma nota da Anvisa de número 26 que fala de alguns princípios ativos que são recomendados para substituição do álcool 70. Então, a gente tem hoje produtos à base de quaternário de amônia, a gente tem produtos à base de peróxido de hidrogênio, né? Que isso daí são todos os produtos
que eles têm o efeito residual, né, que é o bacterostático, que ele te dá essa segurança. Ele faz aquela criação daquele filme, e isso garante que aquele produto está agindo na superfície e que você tenha mais segurança, né, na utilização deles. Então, esses são alguns produtos que estão ganhando espaço aí, que estão sendo bem falados. A gente, as próprias as escolas, a gente já tem essa abordagem deles, se a gente trabalha com determinados produtos, a gente está utilizando determinados princípios ativos, então esse engajamento de todos aí está ressaltando esses produtos de higienização que nós estamos utilizando aí, né? Uhum. E não só isso, quando a gente fala de produto, a gente fala de produtos profissionais que eles não precisam de enxágue. Quando eles não precisam de enxágue, você ganha espaço, você ganha tempo, né? Você ganha velocidade na sua operação, né? Então, você tem produtos hoje que são desinfetantes e limpadores, então eles têm 2 ações em um. E você tem esses produtos que são os desinfetantes mais sofisticados, né? Como a gente falou da evolução, que também tem tecnologias e que garante essa camada de proteção após a sua aplicação. Então, esses são alguns produtos que estão aí no mercado e estão ganhando bastante visibilidade. Uhum, legal. E tem mais alguns outros motivos que mostram a importância de você usar esses produtos profissionais? Sim, sim. Isso, como você começou no assunto de produtos, a gente sempre fala muito de segurança. Então, algumas dicas que nós temos aqui, que é de usar os produtos que eles, independente dos princípios ativos específicos, como eu falei do partenário, do peróxido, para você olhar e ver sobre esses produtos, entender quais são as origens, né? Se são produtos certificados, se os fabricantes deles são idôneos, são regulamentados, verificar os dados da Anvisa, entender, receber toda a documentação necessária desse produto, as FISPICs, fichas técnicas, embalagens rotuladas. Então, você tem um ganho na segurança, você tem uma documentação, você tem laudos que garantem essa eficiência e te dão segurança dessa utilização, como eu falei lá em cima, né? Não parecer que está limpo. Tem que estar limpo e estar higienizado. E com esses produtos, você consegue mais segurança dentro da sua operação. Legal, Bruno. Bom, para terminar nossa conversa, a gente pediu para o Bruno compartilhar conosco um case, de um exemplo, né, onde a gente pudesse ver de várias coisas do que a gente falou aqui na prática de alguma escola. E aí o Bruno compartilhou, né, Bruno? Quer comentar um pouco sobre o vídeo? Porque eu achei legal a gente pedir para passar esse vídeo agora para eles verem, né? Não, legal. Esse é um case do Colégio Notre Dame de Campinas. É um case que nós tivemos com a implantação da solução. E a Facilities, ela falará um pouco de como que foi a implantação, de qual que é a segurança, do porquê que ela fez isso, do engajamento do pedagógico. Então, tudo isso que nós falamos acima, esse case representa bastante aí. Muito bom. Então, vamos rodar o case para dar uma olhada. Nós tivemos um momento de muita gratidão aí à RL, né, por esse convite. É a primeira participação que nós fazemos pelo Colégio Notre Dame. E nós temos agora uma grande preocupação, que é fazer com que a nossa área de limpeza saia da limpeza doméstica para a limpeza profissional. Porque essa parceria com a RL, ela tem feito com que a gente envolva outras áreas, outros setores do colégio, além da equipe de limpeza. Nós percebemos que se a gente tivesse a equipe pedagógica envolvida, seria muito mais produtivo, a gente teria um resultado mais rápido. Em que sentido? Boa parte da sujeira da sala de aula, ela é causada durante a aula. Então, um risco numa carteira, um papel grande jogado no chão, não aquela sujeira normal, uma ponta de lápis, uma sujeirinha pequena, mas uma folha grande jogada no chão, embaixo da carteira. Tudo isso atrasa o serviço da equipe de limpeza, principalmente na troca de períodos. Então, nós percebemos que se nós fotografássemos e registrássemos tudo isso e levássemos para uma reunião pedagógica de cada segmento, nós compartilhamos primeiro as fotos, depois todo o projeto de reestruturação da limpeza. Tem um material da RL maravilhoso que mostra tela a tela
essa mudança. Então, saindo do pano, do rodo e do balde, indo para os MOPs, entrando com os bios, com as microfibras, o cuidado com a não contaminação cruzada. Então, nós conversamos com as professoras, por exemplo, o uso das luvas, as cores adequadas. A luva vermelha é usada em banheiro, portanto, se ela olhar, se ela observar alguma pessoa da limpeza usando uma luva vermelha numa sala de aula, está errado. Então, faz parte do trabalho do professor essa formação humana. No nosso colégio, um dos princípios que a gente tem é a formação da mente paralelo à formação do coração. Então, não basta formar pessoas com bons conhecimentos, ele tem que ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Faça um trabalho pedagógico com o aluno e com os seus familiares. A importância de manter um ambiente limpo para que seja usado produtos, inclusive, mais fracos. Quando a gente tem uma carteira com uma sujeira normal, a gente consegue fazer uma limpeza com produtos mais fracos. Quando a gente não tem uma carteira assim, quando ela está muito suja, eu vou ter que entrar com um químico mais forte. Nós contamos aqui também um caso que aconteceu recentemente. Nessa equipe que nós já implantamos o sistema RL, foi pedida uma compra de vassouras piaçava, vassouras caipira, e a própria coordenadora negou. Ela falou assim, não, eu não vou aprovar isso. Então ela entendeu o objetivo da entrada dos MOPs, dos bios, dos carrinhos. Então você tendo uma parceria com o pedagógico fortalece demais e o projeto caminha mais rápido. Para que a gente possa fazer também um treinamento dos funcionários e exigir desses funcionários da limpeza que façam a conversão, né? Sair do doméstico e passar para o profissional. Nós estamos felizes pelos resultados que a gente está conseguindo, mas tem muito trabalho pela frente. Então a gente agradece a participação hoje e continuaremos frequentando todos os outros fóruns que vocês fizerem aí. Muito obrigada. Muito bem, legal, Bruno. Obrigado por compartilhar esse exemplo aqui. Acho que dá para ilustrar bastante coisa do que a gente falou aqui hoje. E eu agradeço também pelo seu tempo. Muito obrigado aí por compartilhar essas informações para um segmento tão importante que está sendo muito falado agora. Já começou a se preparar e agora estão se preparando mais ainda, né, para esse momento. Obrigado, Bruno. Ótimo, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, estar falando um pouco aqui sobre o segmento, levando um pouco do nosso conhecimento. Espero ter agregado, desde já agradeço aí, um forte abraço. Muito obrigado e obrigado você também que nos assistiu. Não perca, temos ainda hoje uma outra entrevista no Alha Talks, dessa vez sobre indústrias. Obrigado e fique ligado.